Olá, voltamos com nossa aula de redação oficial, redação empresarial, parte 2. Hoje estamos falando de linguagem técnica, linguagem padrão. Língua padrão é essencial para o nosso conhecimento. Então, bora fazer o seguinte, agora é a hora da gente treinar a língua portuguesa. A gente aprende mais exercitando, conhecendo, sabendo o porquê, né? Então, quando você sabe o porquê, você sabe identificar o que aconteceu naquele momento do texto, então, com certeza, você sabe encontrar respostas. Mas, por favor, gente, vamos participar. Turma da manhã bem participativa, viu? Turma da tarde aí, vou começar a fazer esse controle. Vamos lá. Palavras e expressões mais erradas em redação oficial. Então, foi feito um levantamento, tá bom? Não só por mim, mas aí existe todo um trabalho feito por profissionais. Fizeram um levantamento de quais são as palavras e as expressões mais usadas com erro em redação oficial. E quando a gente fala de redação oficial, estamos falando de e-mail, de comunicado, de portaria, de ofício, de memorando, né? Desses textos que mais circulam em ambientes de escritório. Esses textos com os quais vocês terão mais contato, né? Principalmente e-mail, gente. Hoje, antigamente, as secretárias passavam mais tempo atendendo telefone do que fazendo outras coisas. Hoje, elas passam mais tempo mandando e-mail do que atendendo telefone. Sabiam disso, né? Ou mesmo passando mensagens por WhatsApp, porque hoje a maioria das empresas, né, até bancos, gente, até os bancos hoje se comunicam pelo WhatsApp. Ah, professora, mas tem um robô. Sim, tem um bot, mas tem o atendimento pessoal. Tem um bot que recebe você, principalmente que trabalha com clínicas, né? Trabalha com essas coisas que tem departamentos, repartições. Então, vê um bot que atende você e pergunta qual é o tipo de trabalho que você precisa. Você digita o número 1, 2, 3, 4, 5 e ele vai te levar para um atendimento pessoal. Aí vem realmente uma pessoa e não um robô para trabalhar com você. Certo? Então, hoje você tem que saber operar a língua também nas redes sociais, no aplicativo de comunicação. Então, você está lá se comunicando com o cliente e dá uma ratada, escreve palavras erradas, fica assim super chato, certo? Então, trouxemos uma lista com os 10 erros mais comuns encontrados nos textos oficiais, que são esses textos dos quais eu estou falando, alguns deles aqui, né? Teste seus conhecimentos e habilidades com o uso da língua portuguesa padrão. Aí eu trouxe aqui para vocês 2 casos, né? Primeiro, as pessoas que reclamam nas redes sociais, peguei isso numa rede social, alguém dizendo, enviar um e-mail, bora pegar aqui de novo nossa caneta, pessoas reclamando, enviar um e-mail não deveria ser uma tarefa tão penosa, esses aí tá sofrendo com os e-mails, né? Esse aqui deve ter passado a manhã todinha fazendo e-mail e suando em cima deles. Não deveria mesmo. Não deveria se você tiver o domínio da língua portuguesa. Se você conhecer alguns canais. E como eu falei para vocês ali na aula anterior, na aula que nós tivemos ainda há pouco, na primeira aula. Para você conhecer os caminhos da língua portuguesa, não adianta você pagar o melhor curso de gramática, porque você não vai aprender português com a gramática. A gente aprende o português e o domínio da língua na prática. E a prática é principalmente lendo, escrevendo e falando. E no ato da fala, saber se policiar. Saber ser autocrítico, né? Fazer uma autocrítica. Observar como está a sua comunicação, tá bom? Está falando rápido, eu faço essas observações, sabia? Eu gosto de assistir minhas aulas, não porque eu gosto das minhas aulas, entendeu? Mas porque eu gosto de melhorar, de tentar fazer melhor na próxima vez. Então, eu me lembro já observando a minha comunicação há muito tempo, viu, professora Rosário? Professora Jusilene, Jaiane, Maria Sônia. Está atualizado o nosso chat mesmo, as pessoas só falaram boa tarde e elas permanecem aí assistindo. Como é que eu sei se elas estão? Cadê o feedback? Né? Fazer agora igual o Timaya. Cadê o retorno? Me dá o retorno. Então, eu tenho o hábito de analisar principalmente a minha oralidade. E o que eu observo, eu quero que vocês anotassem isso no seu caderninho, tá? Seu bloquinho de anotações.
quais são os principais problemas que eu observo na oralidade. E eu tirei essas observações a partir de me observando. Na oralidade, eu observo pelo menos três problemas que nós temos com a língua portuguesa. E eu vou dizer a primeira e a mais comum delas. A primeira e a mais comum é a terminação das palavras. Eu observei isso, a terminação das palavras. O que quer dizer isso, professora? Eu percebo que as pessoas têm um certo cansaço, para não dizer preguiça, de terminar as palavras. Então, elas falam tão rápido que elas não conseguem dizer a última palavra da frase completamente. Entendeu? Estou cansando, para não dizer estou cansando. Estou cansando, né? Ela diz, estou cansando, estou cansada, né? Estou cansada, estou cansada. Então, terminação das palavras, o uso de muitas abreviações, né? O uso de muitas reduções. O uso de reduções, como essa do estou, que a pessoa usa muito estou, né? Estou cansada, estou fazendo, tá bom, tá perfeito, tá ok. Olha aí tanta redução, tá ok, né? Tá ok. E eu percebo também, um terceiro momento que eu observo que as pessoas têm um problema de pronúncia mesmo. A questão da silabada, né? Vou colocar aqui, ó, a silabada. Já que eu estou falando de oralidade, eu observo que os principais problemas na hora de falar, de se comunicar, se você vai fazer um seminário, se você vai fazer uma entrevista de emprego, tá bom? Se você vai ter que impressionar alguém com a sua fala, com a sua oralidade, então observe esses problemas aqui. Claro que não é só isso, né? Você também tem que dominar a oratória. Tem que ter uma boa oratória, uma boa dicção, falar para fora e não falar para dentro, como se estivesse morrendo. Tem gente que fala assim, parece que está chegando no fim, entendeu? Falar para fora, fazer esse treino, né, com o diafragma, treinar o seu diafragma, falar para fora. Aquela voz nasal que a pessoa que fala assim, ó, às vezes é só nervosismo. Ou falta de controle, de autocontrole, tá? Essa nasalidade pode ser um problema fonológico, que aí você vai tratar com o fonoaudiólogo, ou às vezes é um problema mesmo de autocontrole, de controlar as emoções, de nervosismo. Então, a gente tem que observar isso. E você hoje tem várias técnicas de fazer essa observação. Você pode fazer vídeos, pequenos vídeos. Eu faço vídeo no TikTok. Eu não sou uma TikToker, mas eu faço os vídeos no TikTok para eu observar principalmente como é que está o meu modo de me comunicar com as pessoas, porque é um videozinho curto, aí dá para eu perceber como eu estou pronunciando bem as palavras. Se eu chego a terminá-las, eu tenho essa preocupação em chegar até a última sílaba da palavra. E às vezes, quando eu estou dando aula, eu estou com tanta pressa, eu estou tão empolgada, né? Às vezes eu estou tão empolgada com a aula que eu atropelo as sílabas, tá bom? Eu atropelo e acabo reduzindo, cometendo esse erro da redução nas terminações das palavras. Mas observem isso. Aí você observa o uso da redução, de reduzir palavras que você deve desenvolver e você termina aí usando metade delas, tá? Como tá, que é um vício, né? E como né, que também é um vício. O né, na verdade, é um não é. Não é? E a gente diz né? Então, a gente observar isso é muito importante e corrigi-los a tempo. E a silabada. A silabada é exatamente pronunciar a sílaba errada, dar ênfase, aumentar o som na sílaba errada, como a xerox, a famosa xerox. Você diz assim, eu tenho que descer ali porque eu vou ter que tirar 3 xerox desse processo. 3 xerox que você vai tirar, né? Você vai fazer 3 xerox do processo e não 3 xerox. Porque, vejam só, se você vai trabalhar a palavra xerox, se fosse para pronunciar xerox, ela deveria ser acentuada, entendeu? Para você falar xerox, ela deveria ser acentuada. Mas se você pesquisar na língua portuguesa, porque é uma palavra que veio uma palavra abrasileirada, né? Na verdade, ela é xerox in English.
Se do you speak English, aí sim você fala Xerox in English. Mas se você estiver falando em português, você fala Xerox, tá bom? Porque aí perde essa sílaba tônica aqui, ó. A sílaba tônica deixa de ser o xe e passa a ser o rox. Sabe por quê? Porque não tem acento. E de acordo com as regras da língua portuguesa, se Xerox, né? Se fosse Xerox a pronúncia, a sílaba tônica era xe. Então, seria uma palavra paroxítona. E diz a regra, se é paroxítona e termina em R, tem que ter acento. Como, por exemplo, a palavra botox, não, como é a palavra, deixa eu pegar a palavra que termina em ônix, né? Ônix, e tá até, deixa eu corrigir aqui. Como, por exemplo, a palavra ônix. Por que que ônix tem acento? Né? Por que que ônix tem acento? Porque ela é uma palavra paroxítona terminada em X. Aí é obrigatório ter o acento. Então, Xerox deveria ter o acento também. Ah, não tem acento? Você acabou de procurar no dicionário e viu que não tem acento? É porque a pronúncia dela é Xerox. Ela é uma palavra oxítona. Se ela não tem acento, bora tirar o acentinho dela, então. Se ela não tem acento, meu amor, sinto muito, tá? Se não tem acento, é porque ela é uma palavra oxítona. E se ela é oxítona, a sílaba tônica é a última. Então, se ela é oxítona, a sílaba tônica é a última. E a última sílaba tônica, você diz Xerox e não Xerox. Então, é isso. Acontece muito a questão da silabada, você falar gratuito. Ó, pessoal, bora descer ali para um rango, porque hoje é gratuito. Ai, meu Deus do céu, chega a dói lá dentro do fígado falar gratuito. Então, vamos observar, tá? Concluir bem as palavras, falar todas as sílabas das palavras de maneira bem explicadinho. Isso aqui, quando você vai para o fonoaudiólogo, é um dos treinamentos que eles fazem, né? Com a gente, tá bom? Você vai trabalhar oralidade, discursos, aí tem o fonoaudiólogo para isso. E uma das coisas que eles observam é exatamente o teu poder de concluir uma palavra. Faça o seguinte exercício. Observe-se conversando, mas conversando mesmo assim, espontaneamente, tá? Observe no seu espontâneo quantas palavras você usa reduzido, você não chega ao final da sílaba delas, né? Menina, fala só menino, né? Nós estamos falando, a gente usa muito essa redução. Então, uso de redução de palavra e silabada. Até não termina as palavras, reduz algumas. Você deve falar o para, né? Vou dar um exemplo. Para é a palavra mais reduzida. As pessoas raramente falam para, é só para comprar, para fazer, para isso, para aquilo, para não sei o quê. Isso aí também é um problema de língua portuguesa, quando falamos de português padrão. Primeira questão. E agora, vocês vão participar comigo? Eu vou continuar falando aqui, eu e o meu diretor de imagens. Vou dar aula aqui para ele hoje, porque eu faço muito isso. Quando não tem ninguém aí no meu chat, eu dou aula para o meu diretor de imagens, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos duas expressões aí para você. Uma expressão é o são suficientes ou é suficiente. Muitas pessoas têm dúvida, viu, Rosário, Jaiane, Luísa, Luzia, Maria Sônia. Muitas pessoas têm dúvidas se qual é que deve ser usado. É são suficientes ou é suficiente? Então, como é que eu devo dizer? Eu devo dizer assim, $150 são suficientes para as diárias no exterior. Estou escrevendo um texto, né? Olha o meu né, eu tenho esse vício daí, mas é reconhecido, viu? Eu já admito que eu tenho esse problema com o né. Então, $150 são suficientes para as diárias no exterior. Você está colocando isso dentro de um ofício, né? Está oficializando lá. $150 são suficientes para as diárias no exterior. Ou você colocaria como a letra B, $150 é suficiente para as diárias no exterior. Qual das duas opções você usaria? Brasileira, Simões, São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí. Participem, tá bom? Qual das duas expressões você usaria em um texto oficial? Você diria $150 são suficientes para as diárias no exterior?
Olha o que eu chamo da hora da pronúncia, né? Se outra pessoa fosse ler, ela ia ler assim, ó. $150 são suficiente. Ia chegar só até o suficiente, não ia puxar o S e ia cometer um erro de você chama isso de quê? Concordância, né? Erro de concordância, tá bom? $150 são suficientes para as diárias no exterior, ou o correto é $150 é suficiente? Bem, enquanto vocês não respondem, eu vou explicar. Quando você se deparar com expressões que se refiram à quantidade, vou até colocar aqui na tela para vocês, ó, correto é $150 é suficiente, e esse é o correto por quê? Porque o verbo ser, como o é, ou são, ele fica invariável. Invariável quer dizer no singular. Ele fica invariável, ou seja, no singular, quando estiver indicando quantidade, peso, medida ou preço. Toda vez que o verbo ser estiver se referindo à quantidade, peso, medida ou preço, você sempre usa no singular. Você não diga são suficiente, fica é suficiente. Igual essa frase clássica. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Por que que ficou no singular? Porque 1, 2, 3 indica quantidade. Se indicar quantidade, fica no singular. R$2.000 é mais do que posso pagar-lhe. Por que que eu disse R$2.000 é? Porque indica preço, o valor, não é isso? 10 metros desse terreno é menos do que preciso. Por que que o verbo ficou no singular é? 10 metros desse terreno é menos. Por que que ficou no singular? Porque está indicando medida. 30 quilos é o suficiente para nós. 30 quilos de carne é o suficiente para a semana. E não 30 quilos de carne são o suficiente para a semana. Então, quando você estiver utilizando o verbo ser, indicando no sentido de quantidade, peso, medida, preço, ele fica sempre invariável. Compreenderam? Quem cala consente, então, segunda questão. Marque a forma correta. Outro problema que a gente encontra bastante, Maria Sônia, Amanda, Esmeralda, Sheilane, Aguinaldo, Emily, não é isso? Muito bem, agora você colocou nos nossos alunos, fica melhor falar com a Amanda. Essa é para você, Amanda. Amanda, um dos problemas que nós temos também na língua portuguesa é a hora de a gente empregar o em vez de ou ao invés de. Pessoas confundem bastante, né, Amanda? O em vez de ou ao invés de. Então, eu tenho duas situações aqui, Amanda. Qual delas eu deveria utilizar? Ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Seria essa a minha opção correta? Olha a cabecinha aqui, olha. A cabecinha dele aqui está fundindo, né? Ao invés de mandar o e-mail, eu devo usar ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Ou o correto seria eu dizer, em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Quem arrisca, Maria Sônia? Quem coloca para mim letra A ou letra B? Emily, Aguinaldo, Geislane, Amanda. O que você usaria? Qual das duas opções? Olha, no turno da manhã, 3 polos responderam, 4 pessoas no chat responderam e ninguém acertou, acredita? Ninguém acertou a segunda questão. Então, você diria, ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar? Ou você escreveria, em vez de mandar um e-mail, Luzia, resolvi telefonar? Qual seria a melhor forma de vocês responderem a essa questão? Fica a pergunta no ar, né? E agora? Como é que eu respondo essa questão? Letra B, olha aí, tem gente já respondendo letra B para mim. O Anderson mal chegou e
Pá, já mandou ver na letra B, né, o Anderson? O Anderson vai usar, em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar. O Anderson, parabéns, chegou arrebentando. Eu também faria o mesmo. Eu diria, em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Professora, mas qual é a diferença entre eu usar em vez de ou ao invés disso? A diferença é o sentido que essas expressões geram. É o sentido que elas têm. Olha aqui o sentido. Você usa a expressão em vez de quando você está substituindo, trocando uma coisa por outra. Entendeu? Quando você diz assim, olha, em vez de me mandar flores, né? Em vez de me mandar flores, manda um Pix. Faz o Pix. Aí você está substituindo. Em vez de me mandar, no meu aniversário, tia, em vez de mandar flores, mande um Pix. Aí você usou em vez de, por quê? Porque você está substituindo, trocando uma coisa por outra. Está trocando, no caso, as flores, está trocando pelo Pix. Certo? Então, quando você usa no sentido de trocar, substituir uma coisa por outra, você diz em vez de, tá? Em vez de Manuel, quem vai é o João. Você está trocando um pelo outro. Mas quando você diz ao invés de, isso aqui dá um sentido de contradição. É uma ideia oposta. É oposição. É a mesma coisa. Olha, em vez, gente, vocês já jogaram aquele banco imobiliário? Já jogou o banco imobiliário? Tem uma carta lá que é chamada de revés. Eita, mas eu acho péssimo quando eu pegava um revés. O revés é sempre uma coisa contra a gente. Né? Toda vez que você tira o revés, vocês que jogam Uno também tem revés no Uno, não tem o revés? Você volta, você fica sem jogar, tem o revés. Toda vez que você pega um revés, a palavra revés, revestrez, revés, quer dizer o contrário. Então, invés também é contrário, entendeu? Então, eu só uso ao invés de, é quando eu estou numa situação contraditória. Por exemplo, olha aqui, olha. A empresa tem uma postura aqui. A empresa tem uma postura conservadora ao invés de ter uma postura liberal. O que é contraditório? Conservador é o contrário de liberal. Entenderam? Eu posso dizer assim, ao invés de pregar o ódio, preguem o amor. Eu não digo em vez de, eu digo ao invés, sabe por quê? Porque ódio e amor são situações contrárias. Ao invés de pregar o ódio, preguem o amor. Ao invés, porque é uma situação contrária. Quando eu tenho contradição, eu digo ao invés. Quando eu tenho uma substituição, eu digo em vez de. Outro exemplo, decidi ir de carro para o trabalho, em vez de ir de ônibus. Eu só troquei o carro pelo ônibus. Aliás, troquei o ônibus pelo carro. Decidi ir de carro para o trabalho, em vez de ir de ônibus. Na dúvida, use em vez de, já que essa locução também inclui o sentido de ao contrário, e, portanto, também significa ao invés de. Se você tiver em dúvida, use em vez de para os dois casos, tá bom? Mas isso somente na dúvida, porque se puder, use o português corretamente. Use o ao invés de mandar ou em vez de. Simbora. Próximo nível, esse daqui está mais fácil, simplificado. Porque nessa daqui, o Anderson, Luísa, Maria Sônia, Jaiane, vocês estão assistindo, eu já coloquei a explicação embaixo. Já deixei, porque essa aqui é a que mais se erra, né? É o uso da expressão a nível de ou em nível de. A nível de ou em nível de, igual em se tratando, né? Em se tratando de. Então, a nível, qual seria a opção correta entre letra A e letra B? Em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Ou a nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido? Qual dessas opções você usaria? Eu vou colocar um contexto, tá? Porque frases fora do contexto fica meio sem lógica. Então, enquanto vocês estão pensando numa resposta, eu digo contexto.
Vamos lá. Digamos que o escritório que você trabalha convocou todos os funcionários para uma reunião, tá bom? E nessa reunião foi apresentado o novo salário mínimo de vocês. Olha, a empresa não vai poder pagar aquilo que foi determinado, né, pelo poder e tal, mas queremos fazer uma proposta. Ao invés de pagar R$ 1.400, vamos pagar R$ 1.300. Vocês concordam? Essa é a proposta da empresa. Só que nesse caso, como eles estão trocando os valores, né? Então, em vez de pagar R$ 1.400, pagaremos R$ 1.300. Vocês concordam? Aí alguém vai e responde: em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Entenderam o contexto? Oi, problema com a conexão, né? O Anderson já respondeu a nível, né, Anderson? Letra A, você acha a letra... letra B, respondeu letra B, tá certo. Então, você vai responder essa questão durante a reunião. Você diz, olha, em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Ou você diz, a nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Pois é, né? A gente tem muita propensão. Nós temos a propensão de marcarmos, de falarmos a nível de alguma coisa. Olha, a nível de ensino médio, a nível não sei de quê. Mas, na verdade, a opção correta é a letra A. Você fala em nível. Quando você fala em nivelamento, quando tem alguma coisa superior, tipo uma escada, né? Você tem a escada, esse né meu é muito característico. Quando você tem uma escada, você tem primeiro andar, segundo andar, isso é hierarquia, você chama isso de hierarquia. Então, em todo lugar onde tem hierarquia, tem níveis. Nível A, nível B, nível C, isso são níveis. E onde tem nível, você chama em nível de... Em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido, certo? Em nível. O a nível quer dizer da mesma altura, nivelado, no mesmo nível. A nível é a mesma altura. Quando você diz assim, por exemplo, a nível, está aqui, a mesma altura, você diz assim... hoje Santos acordou ao nível do mar, quer dizer, ele está na mesma altura do mar, né? Ao nível, quando você está na mesma altura, ao nível do primeiro andar, fica ao nível, né? Quer dizer, eu construí um prédio ao nível de primeiro andar. Aí sim, construir um prédio ao nível de primeiro andar, né? Quer dizer que tem a altura de primeiro andar. Então, aí você usa o ao nível. Agora, o em nível é sempre que tem camadas. Se tem camadas, é isso que você quis dizer. Se tratando, que até tem essa recomendação, tá bom? A recomendação é que você nem use, os gramáticos, na verdade, nem gostam muito quando você usa em nível. Eles preferem que você use com relação, no âmbito, em relação já não gosto desse em. Eu aprendi com meu professor lá de língua portuguesa da Universidade Federal, que não soa bem. Em relação, né? Ele sempre dizia, olha, não soa bem. Pronuncie com relação e depois fale em relação. Aí eu fui pronunciar, fica feio o som. Em relação fica muito nasal, com relação fica mais oral, né? Então, com relação, no âmbito, você pode até falar em se tratando. Você pode até usar em se tratando de proposta, né? Até isso você pode usar. Em se tratando de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Uma coisa é certa, os gramáticos já não gostam da expressão em nível. Imagina da expressão a nível de. Então, entre a nível e em nível, está em dúvida entre em nível. Mas, de preferência, use com relação, se tratando de, em relação, no que concerne, ou quanto a, tão fácil, né? Quanto às propostas, com relação às propostas, no âmbito de propostas. Então, você pode usar essas referências, tá? Essas palavras para você trocar, porque ao nível é igualdade, é quando você está na mesma altura.
E em nível quer dizer em se tratando, com relação, no que se refere, aí você tem outro sentido, tá bom? Entendido? Entendido? Então, o que foi que você aprendeu aqui com a expressão a nível ou em nível de? A gente aprendeu que é melhor usar com relação, é melhor usar em se tratando de, é melhor usar no âmbito, no que concerne, quanto a, é melhor do que usar em nível. A nível, então, só se for o nível do mar. Marque a forma correta. É outro problema que a gente tem na língua, a meu ver. Mas é o correto dizer a meu ver ou ao meu ver? Tem outra expressão também que as pessoas usam, mas é mais quando escreve, né? Deixa eu me lembrar aqui qual é. Ah, é o nada a ver. Quando escreve o nada a ver, gera muita dúvida também. Eu já vi muita gente escrevendo nada a ver de maneira bem diferente. Mas já eu coloco nada a ver para vocês. Bora lá. É a meu ver ou é ao meu ver? Letra A meu ver, o evento foi um sucesso. Está ok? Ou seria melhor dizer assim, ao meu ver, o evento foi um sucesso. Se você fosse escrever, você está agora escrevendo um texto sobre um evento que, né, o relatório, você está fazendo um relatório, e nesse relatório, viu, Yasmin, vocês estão tendo que falar sobre o evento que aconteceu na empresa. E fazer um julgamento, né? Vocês são colocados aí a dar suas ponderações com relação ao evento que aconteceu. Então, você vai e produz um texto e diz assim, a meu ver, o evento foi um sucesso, vai encerrar, né? Você vai encerrar com chave de ouro. Então, você elogiou o evento, muitas pessoas presentes, o buffet ou o buffet. Você vai colocar buffet ou buffet. Cuidado, que em português é buffet. O buffet estava maravilhoso, né? O buffet estava perfeito, as bebidas adequadamente socialmente servidas, as pessoas bem disponíveis a participar do evento e tal. Aí no final você diz, a meu ver, o evento foi um sucesso. Ou você finaliza o texto dizendo, ao meu ver, o evento foi um sucesso. O Anderson já marcou a letra B. Ele diria, ao meu ver, o evento foi um sucesso. O Anderson, eu não vou dizer que você acertou, nem vou dizer que você errou, tá bom? Porque assim, olha, os gramáticos gostam mais da letra A, né? Eles não gostam que a gente use o artigo, né? Eles não gostam que a gente use o artigo, que é esse O aqui, olha. Não gostam que você use o artigo antes do pronome, dos pronomes, que é, no caso, o pronome meu. Já que o V aqui não é verbo, o V aqui é um substantivo. Quer dizer, na minha opinião, tá certo? Esse V aí significa opinião. É como se eu dissesse, na minha opinião, o evento foi um sucesso. Na minha observação, ou na minha conclusão, tá? É como se você estivesse falando isso daí. Ao meu ver, quer dizer, como eu vejo. É o meu modo de ver, é a minha opinião. Então, esse ver não é um verbo, ele é um substantivo, ele está substantivado. Aí, por causa disso, os gramáticos preferem que você não use, né? Preferem que você não use com o artigo. No entanto, tem uma regra gramatical, tá? Tem a regra gramatical que permite o acompanhamento dos pronomes possessivos, principalmente, meu, minha, teu, tua, com o artigo. Então, gramaticalmente, está correto os dois. Eu poderia dizer apenas com a preposição, a meu ver, que quer dizer estar a par, né? Estavam a par, é o mesmo assunto, porque você também não usa ao par, e sim a par. Eu poderia dizer a meu ver, ou eu poderia dizer ao meu ver, porque a gramática permite. Só que os gramáticos, aqueles que são mais perrengues com a língua portuguesa, tá? Aqueles que pegam bastante no nosso pé, eles preferem que a gente diga só com a preposição. A meu ver, o evento foi um sucesso. Ou que você use outra opção, como na minha opinião, tá? Na minha opinião, nas minhas considerações. Você tem outras formas de falar. Tá na dúvida? Procure sempre uma alternativa, né? Procure sempre por uma outra expressão que seja
como a gente diz, que seja uma expressão sinônima. Eu sempre faço isso, né? Quando eu estou em dúvida como é que eu escrevo. Vocês acreditam que um dia, eu não lembro qual era a expressão, eu estava em dúvida quanto ao uso de uma palavra, gente. Eu não sabia qual era a preposição que se usava, se era em, ou se era somente o a, em a, o só a, não lembrava. E quando a gente fica em dúvida, a gente procura uma outra solução, tá? Então, explicado. De preferência, usem a meu ver, ou digam logo na minha opinião. Ou, se você tiver que utilizar ao meu ver, até use, mas sabendo que pode ser interpretada incorretamente, mesmo que você justifique que a gramática aceita, sim, o uso, né? Admite como forma facultativa o uso do artigo. Mas a forma facultativa quer dizer o quê? É facultativo, pode ou não usar. Então, se deve ou pode não usar, de preferência, não use, porque é assim que os gramáticos consideram, a meu ver, a língua portuguesa mais correta. E o que eu falei ainda há pouco sobre o ver, para não mudar muito a pauta aqui, a gente encontra muito em textos. Eu trabalho como professora, mas eu também trabalho em departamentos, viu? Departamento onde eu recebo papelada, leio, sou coordenadora de escola, leio muitos documentos, leio provas. E eu fico observando que realmente nós temos esse problema com essas expressões, com essas palavras. Não foi só eu que falei isso aqui. Isso aqui eu peguei num estudo que foi feito, né, em língua portuguesa de texto oficial. Trabalhando lá redação oficial, foi marcado aí os 10 principais erros que se cometem nesses tipos de texto, tá bom? Então, quando vocês usam o nada a ver, você vai escrever, eu vejo isso aqui muito em rede social, em aplicativo de comunicação. Você diz nada a ver ou você diz nada a ver? Qual dos dois você usa quando você escreve nada a ver? Você diz nada a ver ou nada a ver? Olha, não tem nada a ver entre mim e sua irmã. Olha, não tem nada a ver aquilo que você falou. Você vai usar qual das duas expressões, o Anderson? Você usaria o nada a ver, letra A, ou prefere o nada a ver, letra B? E nossos alunos não participam do ao meu ver, nem do a meu ver, né? E agora eu estou só testando nada a ver ou nada a ver. Eu só lembrei, gente, porque eu observo bastante o uso dessa expressão. E claro que eu observo que muitas, mas muitas pessoas optam pela forma incorreta, tá? Por isso que eu estou falando agora. Você opta por qual? Se você fosse fazer uma opção entre nada a ver e nada a ver, qual delas você usaria? Bam, 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 fica aí a pergunta no ar. Pois é, a forma correta aqui também é utilizar a expressão haver, tá bom? Haver e não o verbo haver. Nada a ver seria mais ou menos a questão do a meu ver, na minha opinião, né? Então, nada a ver, não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada em comum. Então, você usaria nada a ver, separado assim, ó, preposição a e o substantivo, não é verbo, tá? É substantivo ver. Beleza? Próximo. E agora, você está trabalhando no comércio, você está lá no comércio e você tem que fazer uma opção. Você tem que escrever um cartaz, mandaram você colocar lá uma plaquinha, coloque que vai haver agora uma grande promoção. Como escrever? A prazo ou a prazo? Beleza, né? Você chama isso aqui de problemas com regência, né? Problemas de regência. Você agora tem que fazer um cartaz, tem uma cama que acabou de ficar na promoção, chamaram você, dona Silvânia, vai ali na frente e coloque o cartaz dizendo que essa cama à vista, ela custa R$800 e a prazo, ela vai ser vendida em 10 prestações de R$ 69,90. Ou seja, a prazo ela sairia mais barato do que à vista. Isso é impossível, né? Mas vai que faz isso. Então, como é que você colocaria a expressão a prazo? Você colocaria o a prazo com ou sem crase. É outro problema aí que nós temos é de uso da crase. E eu falo sério, viu?
O uso da crase, queridos, tem uma regra geral. Tem regras, é porque o problema da crase é o seguinte, é que tem a regra geral e tem as exceções, né? Exceções, porque ó, eu conheço uma regra geral que deveria valer só ela e acabou tudo, que é o seguinte, não se usa crase antes de nome masculino. Isso é regra geral, anotaram? Não se usa crase antes de nome masculino, então matou a questão. Se o prazo é masculino, não pode ter crase. Se não pode ter crase, lógico e evidente que é a letra B. Então, eu só acho que essa regra deveria valer para todas. Eu não posso dizer, se eu tenho a regra que diz que não se usa crase antes de nomes masculinos, ela vale para todas. Mas o problema é que tem exceções, tá bom? Vamos lá. A explicação é essa. Não existe crase antes de palavra masculina. Então, se a palavra aqui, é só você pegar o seguinte. Pensou, a palavra é masculina, não tem crase. Substitua, tá bom? Olha, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra, se fosse à vista, né? Pronto, tá aqui, ó. É o contrário de à vista. Vista é feminino. Então, se eu digo à vista é com crase. R$8 à vista, R$10 a prazo. Ó, R$8 à vista, R$9 a prazo. O que foi que diferenciou? Por que à vista eu tenho crase e a prazo eu não tenho crase? É exatamente porque vista é feminino, tá aí a terminaçãozinha no A, feminino, e prazo é masculino. Tá aí a palavra prazo terminando com O. E a regra geral diz isso. Não posso usar crase, não existe crase antes de palavra masculina. Portanto, eu não posso escrever... Aliás, eu devo escrever a prazo, ela foi passear a pé, ela andou a cavalo, ela estava a bordo. Se a palavra é masculina, é sempre sem crase. Nunca use crase, tá aqui, ó, dicas. Nunca use crase antes de palavras masculinas. É isso que você tem que colocar na sua cabeça como regra geral. Fui a pé ao restaurante, paguei a televisão a prazo. Outra dica, nunca use crase antes de verbo. Você gravando essas duas dicas, você vai errar crase por pouca coisa, tá bom? Meu irmão começou a trabalhar. Por que o a trabalhar não tem crase? Porque trabalhar é um verbo. Elas estavam dispostas a terminar o jogo. Por que a terminar o jogo não tem crase? Porque terminar em verbo. Terminar é um verbo. Então, essas duas dicas são as mais válidas para você aprender o uso da crase. Fala o seguinte, na próxima aula, o nosso assunto vai ser de variações linguísticas. E uma das variações é a norma padrão. Eu termino de ver as outras palavras com você na nossa próxima aula. Tenham vocês uma boa semana e até segunda-feira.